Hey pessoal, tudo bem? Eu sou Eberson Tavares, fotógrafo e blogueiro do curso de fotografia.org. Hoje eu vou falar sobre por que você nunca mais deve olhar fotos de outros fotógrafos e a partir de hoje só olhar pinturas. Vou falar desse livro aqui, que é um livro que eu gosto muito, que é um livro que me ajudou e me ajuda até hoje a entender melhor a fotografia e a criar fotografias melhores, que é o Tudo Sobre Arte. Tudo Sobre Arte ele é um livro relativamente grande, né? Bem pequeno, ele tem um punhado de imagens, ele tem um punhado de fotos, ele tem um punhado de informação, um punhado de, na verdade tem muita informação mesmo, porque ele tenta reunir todas as formas de expressão artística da humanidade em um livro só. E ele tenta fazer isso de uma maneira muito bacana, na verdade ele faz isso de uma maneira muito bacana, ele resume o estilo daquele artista, o artista, as principais peças daquele artista e ainda explica os detalhes de cada peça. Então, lendo esse livro, eu consegui melhorar muito a forma que eu fotografo, a forma que eu entendo a fotografia, a forma que eu entendo a própria expressão artística, não só a fotografia. E aí, na verdade, esse livro veio de uma discussão que eu tive com uma aluna, ela é formada em artes, e ela falou sobre os processos do artista, o que diferencia o artista do fotógrafo e tudo mais, e eu acho essa discussão muito bacana, especialmente porque no Brasil a gente tem um problema, né? Em todo lugar do mundo, fotografia é arte, ponto. Aqui no Brasil, é o único lugar do mundo que para você ser um fotógrafo artista, você tem que ter um nome específico, né? Você tem que ser fine art, senão você não é artista. Mas essa é uma outra discussão. Vamos falar então sobre as 3 principais coisas que você pode fazer para usar a arte e se tornar um fotógrafo melhor. A primeira coisa que você pode fazer para ser um fotógrafo melhor usando a arte é entender o porquê, as motivações de cada artista. Então, por exemplo, uma coisa legal do Tudo Sobre Arte é que ele explica o estilo daquele artista. Então, o estilo barroco, o estilo do fauvismo, o estilo do impressionismo alemão. E aí, entendendo o estilo, você entende o porquê o artista criou aquela obra. E a gente na fotografia, a gente tem um problema, né? Às vezes a gente é cativado muito pelo belo e a gente vê uma coisa bonita e quer fotografar. Ok, cara, não tem problema com isso. Mas, por exemplo, pô, que pôr do sol lindo, né? Que pôr do sol lindo, vou fotografar esse pôr do sol. Então, o pôr do sol ele já é lindo por natureza. Você não precisa de uma foto para ele ser mais lindo, mas você pode gerar uma foto que cria um significado para deixar aquele pôr do sol ainda mais bonito, ainda mais atraente, ainda mais expressivo do ponto de vista artístico. E aí como é que você faz isso? Criando uma concepção, criando um porquê daquele pôr do sol, criando um porquê da sua fotografia. Isso os pintores faziam muito bem. Porque, por exemplo, se você vai pegar uma obra de qualquer pintor, ele não vai simplesmente pintar a natureza por pintar. Vai pensar, poxa, eu vou pintar essa natureza aqui porque eu quero entender a forma como a luz se comporta. Eu vou pintar isso aqui para fazer um estudo sobre composições, ou fazer um estudo sobre camadas, ou eu quero pintar isso aqui porque isso aqui é importante para a história. Então, os artistas, os pintores, eles têm uma motivação muito marcada. E os fotógrafos nem sempre, né? Os fotógrafos, eles estão muitas vezes mais preocupados em gerar uma foto bonita do que gerar uma foto com um porquê. E quando você começa a gerar uma foto com porquê, você repara que, na verdade, todos os bons fotógrafos do mundo, eles não pensam em fotos, eles pensam em motivos, eles pensam em significados para as fotos. E aí, quando você para de pensar nas suas fotos como simplesmente decoração e começa a pensar nelas como uma forma de expressão individual, as suas fotos, por natureza, começam a ficar melhores, porque você fica mais crítico, você fica mais preocupado, você compõe melhor, você pensa mais antes de clicar. Tudo isso, só esses 4 detalhes já faria uma grande diferença na forma de você fotografar, porque fizeram uma grande diferença na forma que eu fotografo. Mas uma outra coisa legal, um segundo ponto que os fotógrafos podem aprender com artistas é o como, né? É a composição em si. A gente tem uma coisa muito legal na fotografia versus pintura. A fotografia, a gente precisa sair para caçar, né? A gente tem a realidade, a gente tem que tirar elementos da realidade para poder criar significado, né? A gente tem ali um plano, a gente vai fechando o nosso enquadramento ou abrindo o nosso enquadramento para poder clicar os elementos que vão gerar significado no nosso quadro fotográfico. Enquanto a pintura é essencialmente o contrário. A gente tem um quadro branco e a partir daquele quadro branco a gente vai colocando elementos, esses elementos vão gerar significado. Então, um é aditivo, o outro é subtrativo, né? A fotografia é subtrativa, na maioria dos casos, e a pintura é aditiva. Como é que a gente aprende, então, com a pintura subtrativa, né? O Scott McLean é um cara que fala muito dessa relação subtração versus adição, e ele fala que ninguém é essencialmente os dois. Todo mundo é um pouquinho de cada.
Então, os pintores, tudo que eles vão colocar tem um significado. Mesmo a matiz de cor, mesmo os elementos que vão compor nas bordas, que vão estar cortados, tudo isso tem um significado. Como é que a gente pode aprender com esse significado, mesmo que seja um significado inconsciente, mesmo que seja um significado que a gente não consegue entender na primeira olhada? A gente começa a entender, por exemplo, vamos falar do Picasso, né? Todo mundo fala muito do Picasso, mas nem todo mundo entende Picasso. Até porque é muito difícil, né? Mas a grande sacada é a seguinte: quando você olha um quadro do Picasso, você pensa, pô, o cara criou uma nova forma de expressão e tal. Você olha primeiro para esse ponto. Mas cada quadro do Picasso, eu queria contar uma história diferente. Guernica, por exemplo, tem uma série de elementos de composição que contam histórias diferentes. Por que tem um cavalo em Guernica? Por que tem um minotauro em Guernica? O que significa esses elementos? Por que eles estão ali? Por que o Picasso pensou neles e não em outros? Por que, por exemplo, a boca do cavalo parece uma caveira? Já pensou nisso? O cavalo naquela obra significava morte. E aí você começa a ver que tem elementos que não necessariamente eles têm um sentido claro, mas quando você vai analisar a obra em contexto, quando você vai pensar, olhar para ela com um segundo olhar, você percebe que tem elementos que passaram despercebidos, e esses elementos eles são muito importantes. Porque na fotografia, principalmente, a gente não pode fazer uma foto óbvia, que o cara olha e entende pronto. Tem muitos artistas, tem muitos pintores, tem muitos fotógrafos que falam que a grande sacada de criar uma obra é criar uma obra que faça mais perguntas do que respostas. E aí os pintores fazem isso muito bem. A gente da fotografia pode aprender com eles como é que pensa esses elementos que não necessariamente são óbvios para gerar um significado que ninguém tinha pensado. Terceiro ponto, e acho que é um dos pontos que eu acho mais legais, é beber direto da fonte. Os pintores, eles são, na verdade, toda obra de arte é inspirada em uma outra obra de arte. Por exemplo, até o próprio Picasso, é isso que me falou, foi até a Rafa do Alma de Fotógrafo. O próprio Picasso, ele fez um quadro que era homenagem ao Velázquez. Então, toda obra de arte é uma releitura de uma outra obra de arte ou de uma outra forma de que você viu o mundo, ou de diversas coisas que você viu no mundo, das suas viagens, das suas paixões e por aí vai. E os pintores, eles são a referência máxima, na verdade, que a gente tem na fotografia, porque eles são imagem como a gente. A forma de criar, a forma de representar é muito próxima da nossa forma de representar. Então, se você vai buscar referências na pintura, as suas referências ficam melhores. Tem até um outro livro, chama Roube como um Artista, eu quero fazer um review desse livro também, e o autor fala muito sobre como as coisas que você consome geram as coisas que você produz. É mais fácil você pensar assim: se você tem referências iguais, você vai gerar imagens iguais. Se você tem as mesmas referências de outros fotógrafos, você vai gerar imagens como as de outros fotógrafos. E é pior, porque se você tem os fotógrafos que têm as mesmas referências como referência principal, você vai gerar imagens como a de outros fotógrafos. E aí a gente tem um problema muito grave de expressão, né? Porque o problema da sua fotografia não vai ser a sua fotografia, vai ser a forma que você olha o mundo. Então, como é que você pode melhorar isso? Como é que eu melhorei isso, por exemplo? Eu fui buscar direto da fonte, direto dos caras que pensaram primeiro essas formas de representação, e eu, de tanto olhar essas imagens, elas começam a ficar impregnadas na sua cabeça, no seu inconsciente. Quando você vai gerar uma fotografia, o que você pensa? Você pensa lá naquele pintor. Por exemplo, o rococó. O rococó é uma forma de expressão artística, um estilo de pintura que inspira muitos fotógrafos, mesmo inconscientemente, que fotografam casais. Então, ao invés de eu ficar olhando foto de casal, fotos de fotógrafos que fazem fotos de casal, eu posso olhar direto no rococó, porque ali eu vou buscar direto da fonte bruta. E aí na hora que eu for gerar a minha fotografia, na hora que eu for criar a minha imagem, na hora que eu for clicar, eu não vou pensar na imagem do outro fotógrafo, não vou pensar na foto de outro fotógrafo, vou pensar num quadro do rococó. Inconscientemente isso acontece. E aí esse talvez seja a maior contribuição na sua fotografia, porque você vai buscar novas referências, e novas referências geram novas formas de criar imagens. Se você já leu o Tudo Sobre Arte, ou se você quer ler o Tudo Sobre Arte, ou se você gosta de arte e quer comentar aqui embaixo, comenta aí, fala pra mim o que você achou desse vídeo, fala pra mim o que você achou das ideias, se você já leu, se você quer ler, comenta também, vai ser muito bacana poder discutir mais sobre arte com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido legal para vocês, e até o próximo podcast sobre livros de fotografia. Um abraço!